A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco, está no ar o Jornal das 6. Começamos o jornal de hoje falando sobre fiscalização. Os comerciantes pedem intensificação de fiscalização aos trabalhadores ambulantes de Ijuí. O Sindlojas de Ijuí pede fiscalização intensa para coibir comércio de rua. O sindicato quer combater o comércio informal de vendedores ambulantes. Verdade, tivemos uma audiência com o senhor prefeito municipal na semana que passou e tivemos discutindo a questão das vendas dos ambulantes. E, na verdade, a nossa preocupação forte é no sentido daquilo que acontece principalmente nos finais de semana. Muitos ambulantes passam por Ijuí, se aproveitam de que a fiscalização é frágil e que aproveitam no final de semana para fazer as suas vendas, e isso sim, para mim, parece que é uma concorrência desleal, pelo fato de que essas pessoas não tributam aqui, não mantêm emprego, não geram riquezas aqui, apenas vêm aqui, pegam o dinheiro e vão para as suas cidades. Essa é a nossa preocupação maior. Com isso, nós tivemos uma palavra do senhor prefeito de colocar um plantão e que será repassado no telefone desse plantão para que as pessoas que quiserem denunciar isto, que fazem diretamente ao plantão, que esse plantão, que terá um fiscal, irá tentar notificar esse ambulante nesse momento. Claro, isso repercutiu, porque quando se fala em ambulante, se fala de todos, porque existem ambulantes internos e ambulantes externos, e dos ambulantes internos eu penso que o poder público deve achar uma solução para que haja um ponto, sei lá, de que forma eles podem resolver essa situação. Mas a nossa preocupação, sem dúvida, e que tem um peso forte, e que independe do nosso comércio ser fraco ou ser forte, na verdade, isso representa a saída de recursos e que não passam pela tributação a nível de Ijuí, e também não gera emprego, não gera renda, enfim, é prejudicial à nossa economia. O presidente do Sindlojas, Hélio Quatrin, afirma que a prática prejudica e muito o comércio que está legitimamente instalado no município. Verdade, essa é a preocupação, é isso que nós devemos coibir, de uma forma bem incisiva, tá? Porque os empresários hoje passam dificuldade, todos sabem as dificuldades que passa o nosso país, o Estado e os próprios municípios. Hoje o que se vê na imprensa é só se falar em crise, é crise política, é crise econômica, é crise em cada município, enfim. E essa é a nossa preocupação, que se protejam e que a forma de proteger, no nosso ponto de vista, seria essa. Projeto que modifica a participação da Petrobras na exploração do pré-sal segue para a Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram um texto para substituir o projeto original do senador José Serra. Foi um acordo entre PSDB, PMDB e integrantes do governo. O texto aprovado pelos senadores estabelece que a Petrobras não é mais obrigada a investir em todos os campos do pré-sal, mas segue com preferência. Ou seja, a empresa vai ter prioridade na exploração de um campo. O Conselho Nacional de Política Energética vai oferecer primeiro para a Petrobras, mas a empresa pode optar por não participar. E a palavra final é da Presidência da República. Bem diferente da regra atual. Hoje, a Petrobras participa de toda a exploração do pré-sal e, quando decide leiloar algum campo, fica com pelo menos 30%. Ontem, por 40 votos a 26, os senadores derrubaram essa obrigatoriedade, o que, na prática, permite que outras petroleiras controlem sozinhas campos do pré-sal.
Partidos de oposição e alguns líderes do PMDB, como o presidente do Senado, Renan Calheiros, ajudaram a aprovar a proposta. Esse projeto é um projeto patriótico porque não paralisa a Petrobras nesse momento de crise. Se não se aprova essa proposta, os leilões de novas áreas estarão sempre condicionados à capacidade de caixa da empresa, que não é lógico, que não é racional. Outra parte do PMDB e partidos como PT e PCdoB defendiam a manutenção das regras atuais, mas como poderiam perder a votação, aceitaram uma composição, como admitiu a base do governo. O governo tem clareza que quando não tem maioria para manter uma posição já consolidada, ele faz mediação. Foi o que aconteceu nesse projeto de lei. Nós temos que estar muito atentos, alertos, para que não seja chamado leilão agora e que não entreguemos o nosso pré-sal e a operação, que é importante, porque não é só a operadora, a operadora é que faz tudo. Você já ouviu falar na doença do beijo? Pois então, os sintomas podem ser confundidos com um forte resfriado. Entenda no nosso quadro de saúde de hoje o que é a doença do beijo, com a doutora Priscila Dalagnol. O beijo na boca pode trazer inúmeros benefícios para o corpo e a mente. Às vezes, porém, essa manifestação de carinho representa um perigo à saúde, principalmente agora, quando o ficar tornou-se um modelo de relacionamento cada vez mais comum entre os jovens. Então, a mononucleose infecciosa, também conhecida como a doença do beijo, é causada pelo vírus Epstein-Barr. O paciente irá apresentar sintomas como dor de garganta, febre e aumento dos linfonodos. A doença é mais comum em pacientes adolescentes e adultos jovens. O vírus da doença do beijo passa de uma pessoa para outra, principalmente pelo contato com a saliva. Por isso, então, conhecido como doença do beijo. O vírus Epstein-Barr é transmitido de humano para humano através da saliva, por isso ganhou a alcunha de doença do beijo. Além do beijo, então, a mononucleose pode ser transmitida através da tosse e do espirro. O adulto pode estar infectado e os sintomas surgirem apenas 4 a 6 semanas depois. Porém, na criança é comum que se manifeste mais cedo. Na maioria dos casos, as pessoas têm o primeiro contato com o vírus ainda quando criança. Portanto, a maioria das pessoas já teve contato com o vírus, adquirindo anticorpos e se tornando autoimune. O diagnóstico é feito através do quadro clínico e confirmado através de análises de sangue, onde a contagem de leucócitos estará aumentada. Para tratar, então, a mononucleose infecciosa, deve-se usar medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios. Como em todas as doenças infecciosas, a forma de prevenção, então, é a higiene pessoal e do ambiente. O essencial, então, é evitar o contato direto com a pessoa até que as manifestações clínicas cessem. Obrigada, Priscila. Agora vamos falar de uma combinação perfeita. Você tem criança em casa e animal de estimação? Saiba que esta pode ser uma dupla de sucesso, uma combinação perfeita. O animal provoca diversos estímulos na criança. Pensando nisso, em uma escola aqui de Juí, uma turminha adotou um animal de estimação. Mas não são os tradicionais como gato nem cachorro. Confira na reportagem. O animal de estimação alegra, ensina e até cura. Normalmente as crianças têm cachorros ou gatos em casa, mas aqui nesta sala de aula eles adotaram 2 pintinhos.
Mas e então, Isabela, qual o nome dele? Como que é o nome dos pintinhos? Esse é o Kiko. Você é o nome? Filho. Como que você sabe a diferença? Qual que é qual? É que o bico. Qual que é a diferença do bico? O bico é fraquinho e forte. A animação é contagiante. Todos querem pegar, passar a mão e conversar com os pintinhos. E a cada dia aprendem algo novo sobre essa dupla. A ração. Vai virar uma galinha e vai botar ovo. Estudos mostram que o contato com animais ativa áreas do cérebro relacionadas com as emoções. Não é por outro motivo senão a sensação de bem-estar físico e mental que terapeutas lançaram mão da terapia com animais para tratar crianças hospitalizadas ou com deficiências mentais. A professora Marielle explica como surgiu a ideia de trazer esses novos amigos para a sala de aula. Crianças, a gente prepara alguns cantos para receber eles. Então, esse ano a gente resolveu montar o canto do celeiro. E aí fica a pergunta, né? O que será que a gente pode trazer para motivar as crianças que estão chegando na escola para receber eles? Então, alguma coisa que fosse mais do cotidiano, mais conhecido. Então, a gente trouxe 2 pintinhos, que eram bem pequenininhos e que durante 15 dias já deram uma crescida, né? Então, foi pensando neles que a gente trouxe e agora vamos ver. Tá começando um projeto e a gente está iniciando os estudos com eles. Crianças com animais de estimação desenvolvem o senso de responsabilidade de cuidar de outros, logo no início da vida. Os animais de estimação precisam de cuidados e atenção o tempo todo. E disso, os pequenos já têm certeza. Mãe, o cavalinho. E o que o cavalinho come? Tu ajuda a cuidar? Pato. Tudo isso. O meu avô trata ele. E tu ajuda? Ajuda. Tem 2 cavalinhos, então. Não, o meu pai vai pegar mais outro. Tu gosta de cavalinho? Mas já tem a mãe dele. Ele vai estar sem a mãe. Quando o meu pai, a minha mãe e eu saímos, o meu pai cansado para trabalhar e a minha mãe e eu vamos na igreja. Ele fica só anda e arranhando a porta. E quando volta, o que ele faz aí? Ele fala. E também ele doa mais ainda a nós. Atualmente, muitas crianças não têm esse contato diário com os animais. E a escola oportuniza essa vivência. Sim, porque tem muitas vezes que eles não têm isso, né, fora, é só na escola mesmo. Então a gente está sempre proporcionando atividades de fazer passeios em lugares para conhecer diversos animais, não só os pintinhos, mas também outros animais que não fazem parte tanto do cotidiano deles. As crianças cuidam, aprendem e amam esses pintinhos. Sabem desde cedo a respeitar os animais. Mas no dia que fomos conhecer essa dupla, começou uma leve chuva e essa turminha estava se preparando para aproveitar a leve precipitação e fizeram a festa.